Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 14. Maravilha. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículos de 12 a 26. Eu vou ver se eu consigo, e aqui não é uma promessa, é uma tentativa de tratar todos esses versículos com esta igreja esta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 26. Diz-nos assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei-o ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não houvesse nascido, ou não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, partiu, e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e você diz amém? Amém. Antes que de fato eu fale sobre esse texto, queria agradecer a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher abençoada que Deus colocou no meu caminho, para que o meu ministério prosperasse. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto é um texto muito especial. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu quero fazer uso de todos os versículos desse texto, todavia gostaria de falar sobre a mesa do Senhor. E para falar sobre esse assunto, sobre o assunto ceia do Senhor, se faz necessário nós olharmos para o Novo Testamento e verificar onde é que nesse Novo Testamento os escritores vêm falar sobre a ceia do Senhor. Existem pelo menos 4 textos no Novo Testamento que falam sobre a ceia do Senhor. Os 3 textos nos livros sinóticos, ou seja, entendidos esses textos como textos correlatos, como por exemplo o texto de Mateus capítulo 26, versículos de 17 a 30, ou Marcos capítulo 14, versículos de 12 a 26, que é o texto que lemos aqui esta noite, ou ainda Lucas capítulo 22, versículos de 7 a 23. Esses 3 textos que vêm falar sobre a ceia são textos correlatos, ou seja, para falar e entender sobre a ceia, se faz necessário
estudar esses 3 textos ao mesmo tempo, pois ao passo que o escritor fala de um, e de repente usa um termo ou um vocábulo em um texto, o outro evangelista vai usar um outro vocábulo em outro texto. Juntando aí esses 2 vocábulos, nós temos a riqueza do texto como um todo. O terceiro texto está em Lucas 22, de 7 a 23. Então, os 3 textos correlatos de ceia é Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Existe da ceia também outro texto um pouco mais completo, que vem traçar sobre, ou que vem trazer mais detalhes sobre essa questão da ceia, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29. E existem também pouquíssimos trechos do Novo Testamento que vem tratar sobre a ceia do Senhor, como por exemplo, o versículo de João 6,35 ou 6,48, que diz: eu sou o pão da vida. Então nós entendemos que esse pão aí é uma referência. Jesus está usando uma metáfora, dizendo que ele é o pão, para fazer uma referência a essa questão do corpo, para comermos no dia da ceia do Senhor. Pois bem, a ceia do Senhor é o único evento na terra onde se comemora, onde a gente faz festa, a gente canta, a gente grita. É o único motivo que se festeja a morte de alguém, é a ceia do Senhor. Por quê? Porque segundo o catolicismo, sem atingir aquilo que se chama de santidade, não se pode chegar diretamente ao paraíso. Acredita-se que antes do encontro definitivo com Deus, a alma precisa passar por um tempo de purificação. Esse tempo de purificação é um período chamado purgatório. Nós temos, por exemplo, a missa de 7º dia, que é celebrada 7 dias depois da morte de alguém. Esse ato é o quê? É considerado como uma das melhores ou uma das maiores formas que os familiares e amigos do falecido têm para se unir em oração, para orar em prol do descanso de uma alma ou de um ente querido. Nós respeitamos, claro, toda e qualquer crença, mas a rejeitamos, pois não temos respaldo bíblico, respaldo esse escrito ou descrito nas páginas do Novo Testamento. Quando a gente fala com relação à festa ou fazer festa por causa da morte de alguém, nós não estamos desrespeitando o morto. Por quê? Até porque o morto não está morto. Se faz festa quando se morre alguém, quando o morto continua morto. Agora, quando se faz festa por um morto, por causa que o morto não está morto, isso é festa por causa da ressurreição. É isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Com relação a fazer culto no 7º dia depois da morte, nós não conseguiríamos fazer esse culto no caso do sepultamento de Jesus. Por quê? Porque já no 3º dia ele ressuscitou. A Bíblia não nos diz quantas vezes nós devemos realizar a ceia do Senhor. Algumas instituições preferem usar uma vez por mês. Outras instituições preferem usar uma vez por ano. A que prefere usar uma vez por ano diz que não é comum você fazer todos os meses, porque um aniversário não se comemora todos os meses. Ora, um aniversário não se comemora todos os meses. Mas quando se chega no Dia das Mães, as pessoas dizem: Dia da Mãe não é só o Dia da Mãe, não é só em maio, ou segundo domingo de maio. O Dia da Mãe é todos os dias. Ora, se o Dia da Mãe é todos os dias, por que é que eu não vou celebrar a vida daquele que venceu a morte todos os dias? Então nós preferimos adotar o sistema de realizar o culto de ceia do Senhor uma vez por mês, haja vista que não só uma vez por mês a gente dá graça e glória pela vida de Jesus, mas todos os dias nós agradecemos a Deus
Porque Jesus morreu. Sim, nós fazemos festa, sim, e não desrespeitamos. Por quê? Porque se você for ao túmulo em Jerusalém, a tumba está vazia. Está vazia porque Ele ressuscitou e hoje Ele te deu vida por meio da sua morte. Mas vamos voltar ao texto e iniciar falando sobre cada versículo do texto. E o versículo de número 12 é um versículo muito especial que diz-nos assim: primeiro dia da festa dos pães asmos. O escritor está referindo-se a Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 27. Talvez o escritor esteja fazendo uma referência ao dia 14 de Abib, ou seja, 14 de abril. Os discípulos perguntaram a Jesus: qual o lugar que faremos os preparativos para a festa? Note que a preocupação dos discípulos era saber qual é o endereço, a localidade, a região onde eles deveriam de fato preparar toda a festa. Se você olhar o versículo de número 13, Jesus responde a esses discípulos. Jesus envia 2 dos seus discípulos, e o texto correlato de Lucas diz que estes 2 eram quem? Pedro e João. E ele diz assim: vai até a cidade e lá vocês vão encontrar quem? Um homem com um cântaro de água nas mãos, e vocês devem seguir esse homem. O interessante aqui, irmãos, é que alguns comentaristas dizem que não era comum um homem carregar um cântaro com água. Por quê? O comum era um homem carregar um odre de vinho, mas cântaro com água não. Cântaro com água era um costume das mulheres, era um costume específico de mulheres. Mas Jesus, quando Ele quer falar e revelar algo para não deixar ninguém em dúvida, Ele faz algo sobrenatural acontecer, mesmo que não seja o costume dos homens carregar um cântaro, mas sim um odre. Ele muda totalmente para que quem recebe a revelação não seja de fato enganado por ninguém e por nada. Por quê? Porque quando Jesus fala, nós temos certeza das coisas. Quando Deus fala, é tudo no branco. Quando Deus fala, é tudo no claro. Quando Deus fala, é tudo perfeito. Quando Deus fala, não tem confusão. Quando Deus fala, não tem disse-me-disse fofoca. Quando Deus fala, está falado. E se Ele falou que você vai num lugar e vai encontrar um homem carregando uma coisa que só a mulher carrega, vai porque Ele falou e vai acontecer exatamente o que Ele disse. Glória a Deus, aleluia. É bem assim, Senhor. Nos versículos de 14 a 16, tudo aconteceu como Jesus disse. Porque Jesus era o profeta de Deus. Jesus era o profeta de Deus. E o profeta de Deus aqui nesse texto faz promessas. E não existe um só texto do Novo Testamento que Jesus fez promessas, e essas promessas não se cumpriram, não porque não era tempo, mas não se cumpriram porque Jesus falhou. Não existe isso. Tudo que Jesus fala, Ele cumpre. Os que não se cumpriu é porque não chegou o tempo ainda. Ele faz promessas nesse texto, então glorifica a Deus, porque até o final desse culto você vai levar uma promessa para a tua casa, e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Me dê um pouquinho mais de retorno do som, por favor. O versículo 17 é o texto correlato de Mateus e Lucas. Diz que Jesus se assentou com os 12. Ora, Jesus estava ali, mas o texto diz que Jesus se assentou com os 12. Os 12 estavam ali com Jesus, inclusive o tal do Judas, o Iscariotes. Jesus, irmãos, de todas as provações que Ele passou, eu quero destacar 3 aqui esta noite. A primeira grande provação de Jesus foi que Jesus
veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Isso está em João capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Primeira grande provação de Jesus, Jesus foi trocado por Moisés. Essa foi a grande provação que Jesus sofreu. E aqui no versículo 18, discorrendo todo o texto, versículo a versículo, nós vamos perceber que Jesus traz um anúncio, uma notícia muito triste para os 12. Depois que os 12 se assentaram à mesa, Jesus trouxe uma notícia muito triste. Qual era essa notícia? Um de vós que está sentado à mesa há de me trair. Jesus já tinha sido traído efetivamente no contexto anterior. Olha aí os versículos 10 e 11. Antes de chegar o início do texto que a gente começou a conversar, Jesus já tinha sido traído, mas não efetivamente como exposto por Jesus aqui nesse texto. Então nós vamos perceber que nessa última Páscoa, que a partir de então se tornaria a ceia do Senhor, ele acabava de sofrer o quê? A sua segunda provação. A primeira provação, ele foi trocado por Moisés. Qual é a segunda, pastor? Então, além de ser trocado por Moisés, Jesus foi traído por Judas, o Iscariotes. Quem eram os 12 que estavam sentados com Jesus aqui nesse texto? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote. Todos estavam sentados ali com Jesus. Jesus sabia por divina revelação que o Judas que estava ali já tinha traído ele anteriormente, mas mesmo assim não expulsou o Judas da mesa. O Judas continuou na mesa. O Judas foi servido como um amigo. O Judas foi amparado como um irmão. Foi recebido por todos. Mas Jesus disse: aquele que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Só que Judas já tinha traído. Mas Jesus, em momento nenhum no texto, abriu as portas da rua e disse: vai embora, aqui não é o teu lugar. Não, Jesus não expulsa ninguém. Jesus dá oportunidade até os 49, 50 do segundo tempo. Quem decide sair é o homem e a mulher, e ninguém desvia da segunda para a terça. Quando a terça está desviado, é porque saiu e está desviado fora faz tempo. É verdade, Deus. Jesus está te dando oportunidades aqui esta noite. Não espere ele levantar alguém e mandar você embora, que não vai acontecer com você. Mas o diabo quer te usar para contaminar os outros. Mas se ele pensar em entrar aqui esta noite, tem autoridade do Espírito de Deus para expulsar qualquer demônio. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Repita comigo, quem? Forte, parece que vocês não jantaram. Quem? Pode se assentar à mesa Se assentar na mesa para fazer a refeição. para fazer a refeição. Quem é que você colocaria lá na sua casa para jantar à noite? Quem é que você colocaria na sua mesa para almoçar junto com você? Vai chegar. Primeiro, alguém da família. Só senta na mesa quem é família. Só senta na mesa quem é filho. Quem é que o pai vai pôr numa mesa para fazer a refeição na sua casa? Quem é filho. Quem não é filho não cabe na mesa. Tem lugar para você na mesa, mas precisa primeiro entrar na filiação. Precisa se arrepender dos pecados, Aleluia. se converter a Jesus, aceitar o pai como pai. Aí o pai te considera como filho. Levanta a cadeira, você senta e participa da refeição. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode se assentar na mesa para fazer a refeição? Primeiro, tem que ser filho. E para ser da família, para ser filho, precisa se arrepender. Atos 2:38. Os que se converteram
foram participar do batismo, que era o próximo passo, e consequentemente a mesa do Senhor. Se primeiro, para se assentar na mesa, o pai não coloca qualquer um, ele coloca um filho. Segundo, todo filho tem que ser obediente ao pai. Filho que desobedece o pai não tem lugar à mesa para uma refeição completa. Ele pode ser desobediente ou estar desobediente, mas para que o pai seja feliz, ele precisa ter comunhão com o pai. E para que ele tenha comunhão com o pai e possa ter direitos que o pai lhe deu, ele precisa obedecer o pai. E qual foi as duas ordenanças que Jesus deixou na Bíblia? Ceia e batismo. Atos 2:41. Os que foram batizados. Quem é que é batizado? Quem recebe a palavra. Então primeiro você se arrepende, você recebe a palavra e consequentemente você começa a batizar-se. E depois de batizar, Atos 2:42, depois que perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, quer dizer, depois que se arrepende, se converte, é chamado como filho, e se batiza, existe o partir do pão. É o que temos aqui esta noite. Então note que primeiro, para sentar na mesa tem que ser filho, e segundo, o filho tem que ser obediente, e para ser obediente tem que tomar, tem que batizar-se nas águas, e consequentemente vai participar da ceia do Senhor. Mas voltemos ao texto de Marcos, versículo agora 19. Depois do anúncio que um dos discípulos iria trair o mestre, houve o que na mesa? Uma grande tristeza. Cada um começou a dizer: é eu, Senhor? Será que é eu? Senhor, sou eu? O Pedro dizia: Senhor, sou eu. O Tiago dizia: você está jogando indireta para mim, Senhor? O Bartolomeu disse: eu estou sentindo que o Senhor está falando de mim. Senhor, o Senhor disse isso, mas olhou para mim, por quê, hein? Sou eu, Senhor? Cada qual queria saber quem era, preocupados. Versículos 20 e 21. É alguém que mete a mão comigo no mesmo prato. Mas todos colocaram. Jesus, todo mundo come no mesmo prato. Era o costume dos judeus. Um prato no meio da mesa, sopa, cada um com um pedaço de pão, e todos molhando o pão no mesmo prato. Repita comigo: mesmo prato. Ajudou alguma coisa, Jesus? Não. É aquele que põe a mão comigo no mesmo prato. A não ser aquele exato momento em que Jesus vai pôr. Mas você acha, depois dessa palavra, quem ia pôr a mão junto com Jesus? Ninguém. Pedro, por que está com a mão para trás, Pedro? Bartolomeu, o que aconteceu? Perdeu o braço, Bartolomeu? Não, Jesus, não quero pôr a mão no mesmo prato na hora que o Senhor colocar. Mas o diabo já tinha entrado no coração de alguém que estava sentado. Ele já tinha feito parte. Vamos ler um texto, Apocalipse 22:15, e eu vou pedir para alguém ler para nós aqui esta noite. Esse pedir para alguém ler para dar tempo de tomar água. É uma estratégia de pregador, sabe? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isso, qual é? A primeira coisa que vai ficar de fora, segundo essa lista de Apocalipse 22:15? Os cães. Existe uma interpretação, e se estiver gravando, é melhor ainda, porque vai voltar o vídeo e você vai ver que eu não disse isso. Eu não disse que é uma crença minha, eu não disse que é uma crença do pastor Márcio, nem dos obreiros aqui da minha reguarda. Eu disse que existe uma interpretação de que
O primeiro animal que aparece nessa lista daqueles que ficarão de fora é os cão, ou os cães no plural, porque Jesus estava fazendo uma referência, o Espírito de Deus por meio de João, ele estava fazendo uma referência àqueles que não têm comunhão com o seu irmão na casa do Pai. Por quê? Você já viu um cachorro comer no mesmo prato de outro cachorro? Põe lá 2 cachorros para comer no mesmo prato. Já começa a rosnar. O que é que acontece, irmão? Eles brigam. Se isso for uma interpretação correta, Deus está querendo nos dizer, sabe o que é para nós? Que nós às vezes estamos se comportando como cachorros na sua obra. E a Bíblia diz que Deus não nos chamou como cão. Por quê? Porque o cão está embaixo da mesa esperando uma migalha. Jesus quer filho para sentar na mesa para comer o pão que vem do céu. Desse jeito, Jesus. Quem pode sentar na mesa do Senhor? Vamos fazer essa pergunta. 1, 2, 3. Eu posso sentar na mesa do Senhor. Mais forte. 1, 2, 3. Quem pode sentar na mesa do Senhor? Isso, primeiro filho. Quem for filho tem que fazer parte da família. A gente já aprendeu aqui hoje. Segundo, tem que ser filho obediente. Porque filho obediente obedece a palavra que é do pai. Filho obediente obedece o pai. E se o pai deixou uma palavra, o filho precisa obedecer a palavra. Porque quem obedece diretamente a Deus, obedece a palavra. Quer obedecer o pai? Obedece a palavra. Quais são as 2 ordenanças que Jesus deixou? A ceia e o batismo. Ou o batismo e a ceia. A mesa do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. A mesa do Senhor, irmãos, não é uma mesa presbiteriana, onde só cabem os presbiterianos. A mesa do Senhor não é uma mesa batista, onde só cabem os batistas. É verdade. A mesa do Senhor não é uma mesa assembleana, onde só cabem os assembleanos pentecostais. Não! A mesa do Senhor cabe todos, não somente um grupo, como diz os calvinistas por aí. A mesa do Senhor cabe todos aqueles que são chamados como filhos do Pai. Aleluia. A mesa do Senhor não faz acepção de pessoas. Mas não é porque a mesa do Senhor não faz acepção de pessoas que permanece sentado para sempre quem não quer comunhão com o Pai. Então Deus condena os extremos aí. Se a mesa do Senhor não faz acepção de pessoas, a mesa do Senhor também não fica sentado quem não quer comunhão com o Pai. Já vimos que para sentar na mesa tem que ser primeiro filho, segundo filho, obediente. Agora vem a terceira característica, além de filho e filho obediente, só permanece na mesa quem permanecer em comunhão com o Pai. Você que está à mesa, pense que é insubstituível. Pense, vá pensando, continue assim. Sem eu, as irmãs não crescem. Sem eu na frente da mocidade, ela não vai chegar a lugar nenhum. Vá pensando nisso, vá pensando nisso. Tem gente que já colocou seu nome na cadeira da mesa. Essa mesa, essa cadeira é minha, esse lugar é meu, eu estou aqui, pode não faltar, ninguém senta. É como dizem por aí, a cadeira do anjo. Ninguém senta nessa cadeira, porque eu não cheguei ainda. Está pensando que é o Davi? Enquanto ele não chegar, a janta não começa. Mas quem falou isso foi o Espírito de Deus. Permanece em comunhão, então você continua na mesa. Por quê? Salmo 101:7. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa.
Aleluia, Deus. Judas Iscariotes tinha de tudo, irmãos. Ele tinha um lugar de destaque na mesa. Ele tinha fama na história. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele era uma testemunha ocular, não era uma testemunha auricular. Ele não ouviu falar de Jesus. Ele viu Jesus, era uma testemunha ocular. Ele tinha uma função no colégio apostólico. Ele tinha uma carteirinha de discípulo. Eita, Deus. Deus poderoso. Mas ele não tinha o que Deus queria. Ele não tinha o que o Pai queria que o Filho tivesse. Comunhão com o Pai. Deus vai dando corda, Deus vai esperando, Deus vai aguardando. Mas vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar. Ela vai embora. Porque o que usa de engano não ficará dentro da minha. Repita comigo: a mesa do Senhor. A mesa, Senhor. Mais forte, parece que vocês não jantaram. A mesa do Senhor. A mesa, Senhor. É uma mesa de inclusão. É uma mesa de inclusão. Essa frase agora é top das galáxias que eu vou falar agora. Quem quiser botar no REC, coloque. Pode falar, pastor? A mesa do Senhor não inclui os escolhidos, mas inclui os excluídos. Vou repetir. A mesa do Senhor não inclui os escolhidos, um grupo específico, premeditado por Deus desde a eternidade. Não, a mesa do Senhor não inclui os escolhidos, mas inclui os excluídos. É claro que todos nós somos escolhidos do Senhor, mas Deus não premeditou um grupo específico. Aleluia. É por isso que a mesa do Senhor não inclui esses tipos de escolhidos, mas inclui os excluídos. Aqueles que ninguém dão nada, uma hora se arrepende, senta na mesa, faz a obra do Senhor e está no teu lugar, Glória a Deus. porque você não é insubstituível. Glória a Deus. É por isso que uma mulher samaritana, excluída pelos judeus, foi convidada para se assentar à mesa. Não temos texto no Novo Testamento para dizer que ela participou de ceia, mas nós temos texto para dizer que ela de fato se arrependeu, foi na sua cidade, chamou todos os homens de lá para ouvir que Jesus tinha a palavra da verdade. Ora, logo nós entendemos que ela um dia participou da ceia do Senhor. Eita, Deus. Em Atos 8, do 26 ao 31, por favor, vamos abrir esse texto. Pastor, já estou finalizando. Em Atos 8, de 26 a 31, Eunuco lia o profeta Isaías. Qual o texto do profeta Isaías que Eunuco lia? Isaías 53. Sabe por que ele lia o texto de Isaías 53? Os estudiosos dizem que o livro de Isaías eram 2 rolos. E esses 2 rolos se tornaram hoje um livro só. O primeiro rolo ia do capítulo 1 ao capítulo 40. O segundo rolo ia do capítulo 41 ao capítulo 66. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vou repetir. O livro do profeta Isaías, como temos hoje, um único rolo, um único livro, eram 2 rolos. O primeiro rolo, do capítulo 1 ao capítulo 40. O segundo rolo, do capítulo 41 ao capítulo 66. Como ter os 2 rolos? Era muito caro. O eunuco fez o quê? Ele tinha dinheiro para comprar um único rolo, segundo os estudiosos. E qual é o rolo que ele compra? O rolo que tinha o capítulo de 1 a 40 ou o rolo que tinha do capítulo 41 ao 66? O texto de Atos vai dizer que foi o segundo, porque está lendo 53 de Isaías. Mas será que foi só por causa disso, do capítulo 53, que ele compra o segundo rolo? Não. Ele compra o segundo rolo porque havia uma promessa no segundo rolo que incluía quem? Os estrangeiros. Isaías 56, vamos abrir. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 56, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Pode ler para nós, pastor Márcio, por favor.
não fale o estrangeiro, se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam o meu sábado: escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7, você leu? Casa de oração. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Casa de oração para quantos povos, irmãos? Todos. Casa de oração para todos os povos. Tem uma versão que diz isso. Casa de oração para todos os povos. Vamos repetir? Casa de oração para todos os povos. Mais uma vez. Casa de oração para todos os povos. A mesa do Senhor é uma mesa de inclusão. A mesa do Senhor inclui os estrangeiros. Os estudiosos dizem que ele tinha dinheiro para comprar um rolo. E ele comprou qual? Segunda parte. Por quê? Porque tinha uma promessa para ele. Aleluia. Enquanto os judeus acham que só eles serão salvos, eu vou comprar a parte que diz que eu estou incluído. Aleluia, Deus. Para mostrar que o meu Deus não morreu só pelos judeus. Aleluia. É por isso que Jesus tirou a mulher que estava embaixo da mesa por causa de uma migalha, botou em cima da mesa para comer o pão que vem do céu. Aleluia, Deus. É por isso que Jesus fez com que a mulher samaritana fosse pregar a palavra de Deus para voltar, porque tinha oportunidade para ela. E é por isso que o eunuco compra a segunda parte do livro, porque tinha uma promessa que incluiria essa geração, porque é casa de oração para alguns povos, irmãos, para todos os povos. Aleluia. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não quer que você se sinta como um animal debaixo da mesa por causa das migalhas. Deus quer que você se sinta como um filho sentado à mesa para comer o pão que desceu do céu. Aleluia, glória. Quem se sente como um filho aqui esta noite, levante a Glória mão. a Deus. Já estou finalizando versículos 22, 23 e 24. Jesus participa com eles da ceia. Versículo 25. Qual é a promessa que Jesus faz aqui? Não beberei mais do fruto da videira. Até quando, Senhor? Até aquele dia em que beba o novo no reino de Deus. Que promessa é essa? Promessa apenas para os eunucos? Não. O eunuco também não podia bater no peito e dizer: comprei o segundo rolo, que está a segunda parte, uma promessa para o meu povo. E eu quero que todos os judeus, desculpe a expressão, se lasquem por aí, porque Deus tem salvação só para nós. Não. A promessa é para quem, irmãos? Para todos. Você está incluso. Não importa onde você nasceu, não importa onde você mora, não importa qual o nome da tua família, Glória. não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é branco ou negro, não importa nada disso. Importa se você, primeiro, se arrependeu dos pecados, se converteu a Jesus, Ele te chamou de filho e botou você para sentar na mesa. Graças a Deus. Se você está na mesa e já participou do batismo, hoje é o dia de participar da ceia do Senhor. Ninguém pode sair daqui dizendo: Jesus morreu só por mim. Não, porque é casa de oração para todos os povos.
Vocês sabiam que Jesus cantou? Vocês sabiam que Jesus cantou? Vamos ler o versículo 26. E tendo cantado um? E tendo cantado um? Forte. E tendo cantado um? Jesus cantou um hino depois de tudo isso.